Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 155. Bárbara explica a Liliana que a amordaçou para que não gritasse feito uma louca. Liliana pergunta o que está fazendo ali. Bárbara explica que não irá machucá-la. Artêmio dá por falta de seus seguranças e supõe que os mesmos tenham levado Liliana. Nesse instante, eles entram em uma sala e encontram os seguranças desmaiados junto à assistente de Artêmio. Artêmio acorda e a questiona o que aconteceu. Ela explica que Bárbara apareceu com uma garrafa de champanhe e propôs comemorar, pois Artêmio havia acabado de fechar um excelente negócio. Bárbara tira Liliana na cama e diz que ela ficará ali até que ela decida. Bárbara a instrui a colocar o pijama e dormir e ressalta que ali ninguém poderá escutar seus gritos. Aflita, Liliana abraça Ciro. Artêmio entra em contato com Bárbara, diz que Liliana desapareceu e pergunta se Bárbara sabe de algo. Bárbara diz que a partir de agora Liliana ficará com ela. Artêmio revela a Franco que Liliana está em poder de Bárbara. Franco o confronta sobre o que Bárbara pretende fazer. Artêmio diz que talvez ela queira eliminá-la. Em sua fazenda, Franco comunica a todos que Bárbara traiu Artêmio e está com Liliana. Nesse instante, Fernanda tira o telefone e diz que irá negociar com sua madrasta. Bárbara propõe a Fernanda se encontrarem em 20 minutos na fazenda de Franco. Fernanda pede a Santiago que vá embora, pois Bárbara não pode vê-lo. Marina e Vênus também se despedem de Fernanda e se colocam em sua disposição. Fernanda as agradece. Franco conta a Bosco que Bárbara acaba de trair Artêmio, a pessoa em que ela mais temia e mais tinha respeito. Bosco aconselha Eduardo a negociar o resgate de Liliana com Bárbara e em seguida deixar o país, pois teme por sua vida. Eduardo diz que o pior que poderia acontecer para si é que Fernanda descobrisse sua verdadeira identidade. Bárbara chega à fazenda de Franco e pergunta por Fernanda. Fernanda aparece e a confronta sobre o paradeiro de sua irmã. Bárbara diz que tem uma proposta a Fernanda e, se ela aceitar, irá sumir de vez da vida dos Elizalde e ainda lhe entregaria Liliana. Fernanda pergunta o que Bárbara quer. Bárbara diz que quer que Fernando e Santiago se esqueçam de uma vez por todas de Aurora. Fernanda deixa claro que já sabe que Aurora é sua filha. Bárbara admite que sim e ressalta que essa é mais uma razão para Fernanda não se intrometer. Bárbara dá a Fernanda até o dia seguinte para que lhe dê uma resposta. Do contrário, irá tirar Aurora do colégio das freiras à força. Sozinhos, Franco diz a Fernanda que irá provocar um confronto entre Bárbara e Artêmio. Fernanda não compreende. Então Franco diz que contará a Artêmio os planos de Bárbara. Fernanda concorda e diz que Artêmio não deixará que a hiena leve sua própria filha. Artêmio diz que Bárbara o traiu e a pessoa que lhe trai não vive para contar a história. Do lado de fora da fazenda, Fernanda se mostra grata a Franco e diz que não sabe como será a relação com seus familiares quando tudo isso acabar. Franco diz a Fernanda que a ama como ela nunca poderia imaginar e ressalta que a ama há muito tempo e vai amá-la para sempre. Fernando o observa com um olhar apaixonado e Franco a beija. Fernanda e Franco vão para um lugar mais reservado. Lá, Franco começa a despi-la e Fernanda retira sua camisa. Os dois ficam frente a frente e em seguida aparecem com uma taça de champanhe. Fernanda se deita e Franco sorridente a beija. Por fim, Fernanda se entrega a Franco. Fernanda acorda com um amanhecer e deseja bom dia a Franco. Franco diz que lhe parece um sonho que ela esteja com ele. Fernanda diz que o ama. Depois os dois aproveitam a água da piscina e se beijam bastante no local. Alguns minutos depois, enquanto observava a paisagem, Franco aparece e diz que ficará gravado em sua mente para sempre esses momentos em que roubaram da vida. Fernanda diz que ficará gravado para sempre em seu coração. Longe dali, Gardênia se lembra de quando Franco admitiu amar Fernanda e, como não vê futuro nessa relação, pretendia deixar o país. Gardênia garante que Franco não deixará o país. Franco procura Artêmio e diz que sabe as razões pelas quais Bárbara levou Liliana. Artêmio não compreende. Então Franco menciona o nome de Aurora, o que deixa Artêmio surpreso. Fernanda conta a Santiago as imposições de Bárbara para entregar Liliana. Santiago fica impaciente e Fernanda tenta tranquilizá-lo. Nesse instante, Gardênia aparece na sala de Fernanda e pede para falar com ela. Artêmio fica chocado ao descobrir que Aurora está viva e ressalta que sabia que ao descobrir que sua filha estivesse viva, Bárbara se transformaria em uma arma letal, pois ele a educou para que fosse assim. Franco diz que tudo que Bárbara quer é levar Aurora e o confronta o que isso lhe afeta. Artêmio diz que agora que sabe que a Aurora está viva, não pode viver sem ela. Artêmio confessa a Franco que Aurora é sua filha. Franco propõe que trabalhem juntos e assim façam com que Bárbara não saia do país com Aurora. Artêmio questiona qual o seu interesse nisso. Franco revela que Aurora espera um filho de Santiago Elizalde. Artêmio fica chocado. Minutos depois, Artêmio se martiriza ao saber que seu sangue está misturado novamente com o dos Elizalde.
insistente e ressalta que isso lhe dá náuseas. Fernanda pergunta a Gardênia por que está sem o uniforme. Gardênia pergunta se Fernanda sabe o motivo de Franco não ter se casado com Érica. Fernanda fica paralisada com a pergunta. Franco diz a Artêmio que quer impedir que Bárbara faça mal a Liliana e tire a Aurora do país. Artêmio pergunta o que ganha com isso. Franco explica que lhe devolverá o diário de Ana Gregória e em seguida lhe dará a cabeça de Eduardo Juarez. Artêmio questiona Franco onde está Eduardo Juarez. Franco diz que ele está pronto para aparecer quando ele mandar. Artêmio pergunta por que Eduardo se escondeu. Franco explica que ele não se escondeu, apenas está de tocaia. Artêmio lhe pergunta qual a diferença. Franco explica que uma pessoa se esconde quando tem medo e fica de tocaia quando está aguardando o momento certo para atacar. Desconfiado, Artêmio pergunta se é isso que o filho de Soledade está fazendo. Franco diz que Eduardo está de tocaia desde que Bárbara o acusou de ter abusado da inocência de Fernanda, para garantir que o segredo dele nunca fosse revelado. Artêmio diz que Franco parece conhecer muito bem Eduardo. Franco diz que o conhece o suficiente para saber que Artêmio lhe causou um sofrimento que nenhum ser humano aguentaria. Artêmio diz que nenhum ser humano sofreu mais que ele. Franco diz que Eduardo era uma criança inocente. Artêmio diz que o filho de Soledade o desafiou, e isso torna seu inimigo mortal. Fernanda dá por encerrada a conversa com Gardênia e pede que ela saia. Gardênia diz que Franco está apaixonado por ela há muitos anos. Nesse instante, Gardênia revela a Fernanda que Franco Santoro é Eduardo Juarez, filho de Soledade. Fernanda fica chocada com o que houve. Artêmio diz a Eduardo que quando Bárbara estiver com Aurora, virá procurá-lo para recuperar os documentos de Rebeca Sanches, e quando ela estiver com ele, irá obrigá-la a lhe entregar a localização de Liliana, e nesse instante, ele terá que honrar com sua palavra e lhe entregar Eduardo Juarez. Fernanda se nega a acreditar no que Gardênia diz, então Gardênia explica que descobriu a verdade quando teve acesso ao passaporte de Eduardo. Fernanda a confronta porque não disse nada. Gardênia explica que Jacinto e Margarida a impediram de dizer a verdade. Fernanda fica furiosa ao saber que Jacinto e Margarida estão envolvidos nessa história. Gardênia diz que quando Eduardo voltou do exterior e viu as condições em que Soledade foi deixada, disse que iria se vingar. Gardênia enfatiza que Eduardo não pôde estar nem no enterro da própria mãe. Nesse instante, Fernanda se recorda de quando Bosco a levou na cripta de sua igreja e lhe mostrou onde estavam as cinzas de Eduardo. Fernanda fica tão desconcertada com a revelação que começa a passar mal. Gardênia lhe oferece ajuda e um copo d'água. Fernanda é ríspida e nega. Gardênia diz que foi ela que falou para Érica que os dois estavam apaixonados, para que Eduardo não se casasse com ela. Gardênia explica que sua intenção era que Eduardo ficasse sozinho para que ele ficasse com ela. Fernanda chega à conclusão que Gardênia ainda ama Eduardo. Gardênia admite que o ama do fundo da alma e ressalta que o mesmo nunca a deu bola, pois continua apaixonado por Fernanda. Fernanda pergunta a Gardênia por que nunca a contou. Gardênia explica que Eduardo a ama e nunca revelará sua verdadeira identidade por medo. Gardênia enfatiza que Eduardo lhe disse que assim que resgatar Liliana irá embora para o exterior, e foi isso que a motivou a contar a verdade, pois se Fernanda se casar com Eduardo, o mesmo não irá embora. Bárbara faz com que Liliana beba à força um suco com sonífero para dormir. Na recepção, Flor confronta Gardênia porque demorou tanto na sala de Fernanda. Gardênia diz a Flor que Fernanda lhe chamou a atenção por estar sem uniforme. Nesse instante, Franco chega à empresa e diz a Flor que precisa falar com Fernanda. Fernanda pede um tempo para que possa se recompor. Minutos depois, Franco entra na sala de Fernanda e tenta beijá-la. Fernanda o evita. Fernanda o trata de forma ríspida e pergunta por Artêmio. Franco diz que Artêmio está do lado deles e não quer que Bárbara leve a Aurora. Fernanda pergunta a Franco em troca de que Artêmio irá ajudá-los. Franco explica que lhe entregará uma coisa que ele quer muito. Fernanda fica incomodada por Franco não lhe contar que coisa é essa e diz que achou que a confiança entre os dois estivesse acima de tudo e que não havia segredos. Franco percebe que Fernanda está exaltada e a confronta sobre o que passa. Fernanda diz que Franco deveria entender que ela não quer insistir em um sentimento que não tem futuro. Franco diz que a compreende e Fernanda propõe que voltem para o assunto que os interessa. Franco pede a Fernanda que lhe trate por seu nome e não por senhor. Fernanda enfatiza se ele quer que ela o trate por Franco. Franco diz que sim e fica desconfiado.